pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais um vídeo sobre dinâmica dos corpos, situação de movimento, tá? Então agora a gente não está mais vendo uma situação de equilíbrio estático, então a gente está vendo uma situação onde vai haver um movimento e um movimento acelerado, ou seja, um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Esse exercício é o exercício do Mackenzie e ele diz o seguinte: o conjunto abaixo, constituído de fio e polias ideais, é abandonado do repouso no instante t igual a zero e a velocidade do corpo A varia em função do tempo, segundo o diagrama dado. Bom, então é uma situação onde eu tenho aqui um objeto que está em cima de uma mesa, né? Vamos pensar assim. Ele está ligado ao objeto B, o B está ligado ao objeto A, na verdade, através de um fio, né? De um cabo, né? E passando aqui por uma polia. Lembrando que a polia é nada mais nada menos que uma roda, não é? Uma roldana, uma roda. E à medida que esse bloco aqui é puxado pela força-peso, esse bloco está preso ao bloco B, ele vai acabar arrastando o bloco B e o bloco A vai descendo, fazendo com que essa polia, então, tenha aqui, né, um movimento de giro. Ela vai começar a girar aqui, não é isso? E o bloco B vai ser arrastado para a direita e o bloco A vai descer. Tá? Essa é uma situação daquilo que se espera se eu construir uma situação desse jeito. Tá? Por mais que a mesa aqui exista um atrito, é provável, dependendo do peso que eu coloque aqui, do objeto que eu coloque aqui, que ele arraste o outro objeto. Tá? Bom, mas vamos lá. O que o exercício diz? Ele diz, então, que inicialmente esse conjunto estava parado. Então, inicialmente, alguém estava segurando, por exemplo, né? Eu posso ter alguém que inicialmente estava segurando aqui o bloco B e depois soltou esse bloco B e esse bloco A acabou arrastando o bloco B. Bom, desprezando o atrito, bom, então ele está dizendo que não tem atrito, e admitindo a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a relação entre as massas de A, ou seja, MA e de B, MB, é... Bom, então ele vai dar aqui algumas opções. Vamos começar como a gente sempre começa os exercícios que falam sobre forças, fazendo o diagrama de forças. Tá? Então vamos lá. Eu vou desenhar o diagrama de forças, e o diagrama de forças nada mais é do que desenhar as setas, né? Os vetores que representam as forças. Eu, particularmente, gosto de pensar assim, olha, todo corpo que tem massa tem peso, né? Então eu vou colocar aqui os vetores, olha. Então, professor, no início eu preciso ficar preocupado com o tamanho deles? Não, só representativo, né? Ó. Então, quer dizer, ambos têm peso, tá? Então, ambos têm peso. Então, eu vou colocar aqui peso de A, vou colocar aqui peso de A e peso de B, não é isso? Peso de A e peso de B. Bom, o bloco B está em cima de uma superfície, então ele comprime essa superfície com o próprio peso dele. E ao comprimir a superfície reage fazendo uma força que nós chamamos de força normal, uma reação normal ou força normal. Então, aqui nós vamos ter a reação normal, tudo bem? Bom, o bloco B também é puxado pelo bloco A, mas né, ele é puxado através aqui de uma corda. E quando um corpo é puxado através de uma corda, a gente costuma dar um nome para ele. A gente fala que o nome dessa força é força de tensão ou tração. Bom, vamos lá. O bloco A, por sua vez, é puxado pela Terra, né, pela força gravitacional, e ao ser puxado, acaba puxando o bloco B através dessa força T de tração. Bom, como reação, né, para toda ação ali a gente vai ter uma reação, ao ser puxado, o bloco B vai também fazer uma força sobre o bloco A. Então, eu vou ter aqui uma força de tração. Lembrando que quando eu tenho uma corda, né, um cabo, enfim, a força de tração, ela existe nas duas extremidades do cabo, tudo bem? Então, é um par ação e reação. Olha, o bloco A puxa através da tração o bloco B e, por sua vez, o bloco B aplica uma força também aqui. Bom, se fosse uma situação de equilíbrio, eu poderia dizer que esses dois vetores têm o mesmo tamanho. Mas se esse bloco A, né, se esse corpo A ele está deslizando para baixo, ele está, né, caindo aqui, eu não vou poder dizer, né, que esse cara eles têm o mesmo valores, eles não têm os mesmos valores. Né? O PA acaba superando o valor da tração e esse cara está caindo porque eu sei
que ele não vai ter um movimento uniforme. E por que eu sei disso? Pensa bem. Se a gente pensar bem aqui no bloco B, eu tenho 3 forças. E dessas 3 forças, o peso e normal se anulam. Sobra somente a força de tração. Bom, a segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes aceleração. Então, quando eu olho para o bloco B aqui e eu percebo que existe uma força de tração, ela é a força resultante, ou seja, só tem ela, massa vezes aceleração, então eu posso pensar o seguinte: bom, a massa nunca vai ser zero. Se existe uma força de tração, é porque com certeza existe uma aceleração. Então aqui nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente variado e isso é confirmado pelo gráfico. Olha só o que está acontecendo com a velocidade. A velocidade está aumentando, 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 sempre no mesmo ritmo. Então ele está acelerando, é um movimento acelerado, não é? Bom, quando eu percebo, essa é a equação para o corpo B. A segunda lei de Newton aplicada para o corpo B. Para o corpo A, eu vou pensar no seguinte: se o bloco está descendo, a força resultante que age sobre ele, não é isso? É dado pela massa de A vezes a aceleração. Bom, mas quem é a força resultante? Bom, aqui elas não se cancelam, não é? Elas não se cancelam. O objeto está descendo, então eu vou dizer, se ele está descendo de forma acelerada, é porque o peso é maior do que a tração. Então, a força resultante vai ser a diferença entre essas forças, ou seja, vai ser peso de A menos tração, igual a massa de A vezes a aceleração. Então, nós temos aqui já a equação para as duas forças, a força resultante em A, a força resultante em B. Então, nós temos aqui. Mas nós temos um problema. Nós não sabemos a força de tração, nós não sabemos as massas. Bom, não sabemos nada diretamente, não nos foi dado nada, né? Então, assim, não deram nada para a gente aqui. Então, a gente vai ter que descobrir. Quando eu olho esse gráfico, né? Então, eu percebo que isso aqui trata-se de um MRUV, ou seja, um movimento retilíneo uniformemente variado. Portanto, ele possui aceleração. E o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade dada num certo período de tempo. Ou seja, eu vou olhar para isso aqui e vou falar, bom, se eu sei que a aceleração é o quanto que está variando a velocidade num certo tempo, eu vou pegar e vou perceber que esse gráfico, qual foi a variação de velocidade, né? Esse delta significa variação. Olha, no início a velocidade era zero, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e atinge um valor 24. Então houve uma variação positiva, um aumento de 24 metros por segundo. E qual foi o tempo que demorou para que houvesse essa variação de velocidade? Olha, passaram ali 6 segundos. Então, a aceleração eu consigo encontrar 24 dividido por 6, que vai dar 4 metros por segundo a cada segundo, ou 4 metros por segundo ao quadrado. Então, agora nós já temos o valor da aceleração. Professor, e o que eu faço com isso? Porque eu quero descobrir uma relação entre A e B. Tá, então peraí. Vamos pensar no seguinte, eu tenho dois corpos, logo eu tenho duas equações. O valor das acelerações eu possuo, né? Então eu posso trocar isso aqui como peso de A menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração, que é 4, e tração é igual a massa de B vezes 4 também. Bom, o que eu poderia fazer? Olha, eu posso substituir este valor aqui de tração aqui. Posso fazer desse jeito ou também posso construir o que nós chamamos de sistema, não é? Então, posso construir aqui um sistema onde eu tenho duas equações, não é isso? Duas equações. Então, posso falar o seguinte, olha, se eu pensar num sistema, o peso de A menos a tração, então é a força resultante em A, ele está descendo, não é isso? Então, por isso que é peso de A menos tração e não o contrário, é igual a 4 vezes a massa do bloco A. E no outro corpo, eu tenho que a tração, a força resultante em B, já que essas duas forças se cancelaram e sobrou apenas essa é a força resultante, é igual a 4 vezes a massa de B.
Bom, se eu construo esse sistema, se eu resolver esse sistema através do método da adição, poderia também usar o da substituição, substituir esse t aqui, tá? Tanto faz, eu poderia fazer o seguinte, né? Olha, eu observo que ao somar essas duas equações, este t é positivo e este t é negativo. Então, eu vou ter um cancelamento. Eu vou chegar à conclusão aqui, né, que o peso de A, nessa situação, ela é igual a 4 vezes a massa de A mais 4 vezes a massa de B. Bom, vai falar, professor, mas aí eu não chego em resultado nenhum. Calma, então vamos lá. Como que calcula peso? Né? O peso é o produto da massa pela gravidade. Então, eu posso dizer que o peso de A é a massa de A vezes a gravidade, igual, aqui do outro lado, 4 massas de A mais 4 massas de B. Bom, como ele disse para mim que a gravidade vale 10, a massa de A vezes 10 tem que dar 4 massas de A mais 4 massas de B. Bom, e como é que eu posso ainda resolver um pouco mais esse exercício? Como é que eu posso resolver? Eu posso pensar o seguinte, aqui eu tenho 10 massas de A. Se eu passo esse 4 aqui para esse lado, eu vou poder escrever o seguinte, olha, 10 massas de A menos 4 massas de A, 6 massas de A. E isso é igual a 4 massas de B. Bom, então aqui a gente pode escolher duas possibilidades. Ou a gente isola o MA ou isola MB. Então, aqui eu vou pensar de uma forma mais simples, tá? Eu vou pensar no seguinte, eu vou deixar a possibilidade, as duas possibilidades aqui, para a gente poder analisar as alternativas ali com mais calma, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou analisar aqui. Então, se eu isolasse aqui o MA, eu poderia deixar da seguinte forma, olha, a massa de A, então a massa de A aqui, ela vai ser dada por 4 sextos da massa de B, não é isso? Ou 2 terços aqui. Se eu isolar o MB, a massa de B, agora eu vou pegar então esse cara aqui, vou passar para o outro lado, isso vai ser 6 quartos da massa de A. Tá? Então, se eu escolher isolar o MA, a minha questão vai ficar 2 terços, que é mais ou menos 0,66 MB, e eu percebo que não tem nenhuma alternativa assim, né? Mas, quando eu olho aqui o MB, 6 quartos é a mesma coisa que 3 meios ou 1,5 MA. E aí eu vejo que essa alternativa existe, que o MB equivale, nessa situação, 1,5 vezes mais do que a massa A. Tudo bem? Então, a gente tem essa situação, alternativa A, de I love you, não é isso? E aí a gente vai ter, então, essa resposta. Bom, recapitulando. Primeira coisa que a gente faz, diagrama de forças. Vê quem que isola com quem que se equilibra, quem que se cancela e vê. Escreve a segunda lei de Newton, ó. Escreve a segunda lei de Newton e substitui. Quem é a força resultante? Nesse caso, do bloco B, só a tração. Quem é a força resultante? Bom, tenho duas, mas o objeto está descendo de forma acelerada. Então, vai ser peso de A menos tração. Bom, e aí eu vou ter um sistema, não é? Sistema, 2 corpos, 2 equações. Se você escolheu usar o método da adição, sempre vai haver cancelamento. Se você não cancelou ninguém, fez caquinha, é só voltar lá e olhar, né, o que você errou, sinal, alguma coisa do tipo, e resolver. Aqui, como eu não tinha algumas informações, eu fui trocando o peso, né, pela sua definição ali para a gente poder chegar nessa conclusão. Tá bom? Um abraço!